Bem, eu não poderia deixar de mencionar, para dar início ao nosso encontro de hoje, um fenômeno que toca diretamente ao nosso campo de investigação, que é a voz. Vocês devem lembrar que no nosso último encontro ainda não havia sido iniciado os Jogos da Copa. Ou do Brasil, se eu não me engano. E se tem alguma coisa que interessa para nós considerarmos, é esse fenômeno que tem se multiplicado pelos estádios das pessoas cantarem o hino depois que a música para. O que significa? O que essas vozes querem fazer escutar? É minimamente uma questão que nos ocupa, porque nós não podemos tomar isso como um fato trivial, como se de repente nas massas tivesse se instalado um sentimento de patriotismo, onde as pessoas despertam para o gosto de cantar o hino nacional. Mais do que isso, mais do que colocar essa questão do que querem essas vozes, e verdadeiramente o que querem essas vozes é o mínimo de legitimidade que nós podemos reconhecer para esse multidão de pessoas que cantam para se fazer ouvir. Mas se soma isso também que nesse mesmo local, principalmente na abertura da Copa, onde as pessoas cantam para se fazer ouvir, elas também xingam a presidente da República e vaiam a presidente. Então, como entender a relação, quer dizer, como se dá a presença dessas duas vozes numa única manifestação? A primeira coisa que nós podemos considerar é que se a manifestação de cantar o hino sem a música e as vaias não tivessem relação, elas não estariam presentes no mesmo local. Então existe uma relação entre esses dois fenômenos. E vamos começar de uma forma bastante elementar, porque essas vozes fazem constar que elas querem ser escutadas para além da música oficial. Entendendo essa música oficial tanto no sentido do hino nacional que está sendo tocado, quanto da música oficial no sentido do tom que foi dado desde o início a esse evento no país. Mas por que essas vozes se aliam também com a mesma posição desses sujeitos, aonde eles vaiam a presidente da República e xingam de uma maneira muito desonrosa, né? Se não fosse porque em situações como essa, tipo a Copa do Mundo, nós temos uma determinação em relação à massa, que é o fato de que, mesmo que as pessoas não queiram acompanhar o ritmo oficial, elas se tornam instrumentos dos organizadores, ou seja, elas contam lá como se estivessem todos de acordo com o que está acontecendo. E poder vaiar a presidente, poder xingar a presidente, é uma forma de mostrar que estamos presentes, mas não estamos nem um pouco alinhados com aqueles que organizam esse evento. Vejam, a análise que eu vou fazer de forma reduzida dessa situação não tem nenhum objetivo de colocar em questão se a Copa estaria sendo realizada legitimamente, se devia ter sido feito. Não é por aí. A questão é poder dar realce a esse fenômeno que está aí e que nos interessa, que são as vozes. Elas estão aí. Então, é um fato que as pessoas que foram para os estádios, elas não têm como serem pegas numa instrumentalização midiática. E a forma delas mostrarem que não são objetos dessa instrumentalização é a vaia e, no extremo, o xingamento. Mas será que esse não estar de acordo, ele pode ser colocado como alguma coisa excessiva de pessoas simplesmente mal educadas, ou isso tem algum tipo de relação
com o que está acontecendo no país. Quer dizer, será que as vozes, se nós estudamos o tempo todo que as vozes elas têm extrema relação com o outro, não se pensa as vozes sem o outro? Quer dizer, será que essas vozes não têm de fato uma relação com esse outro que é o Brasil, que faz acontecer um evento como esse e ao mesmo tempo não assiste e não promove com o mesmo empenho e com a mesma insistência os serviços que dariam dignidade aos cidadãos? E me parece que a importância maior dessas vozes se coloca em relação ao nosso interesse também no sentido de que elas não podem ser apresentadas como foram, tanto pela presidente quanto pelo seu mentor, como uma manifestação da elite. Porque o que há de notório para nós é que são vozes que, ao mesmo tempo que cantam, vaiam. Ou seja, são vozes que não estão preocupadas em sustentar uma condição uníssona. Não tem pretensão de fazer valer nenhuma verdade absoluta. Caso contrário, não haveria possibilidade de realizar essa passagem no mesmo local com as mesmas pessoas. E há também, no meu entender, uma condição elevada simbolicamente dessas vozes que cantam na multidão, e que para qualquer um que está assistindo a Copa deve ter notado, que é essa condição de mobilização, de comoção que a voz promove quando entoada por uma multidão. Não tem como não se emocionar vendo a multidão cantando o hino nacional fora da música, fora da presença da música. Além disso, indo mais à frente, já que eu sei que tem pessoas aqui que estudam o livro sobre a voz surda, e ele é um dos estudiosos no livro dele sobre Vox Populi, Vox Dei. Como é o nome do autor mesmo? Michel Poisat. Ele tem um livro que se chama Vox Populi, Vox Dei. E ele procura mostrar que uma das manifestações emblemáticas da voz e que faz laço social é exatamente o cantar o hino nacional. Bom, isso nos interessa de perto, porque não deve ser por acaso que nós somos tão concernidos em termos emocionais quando escutamos a multidão cantando. Nós nos sentimos parte. O que é que isso, de que maneira isso nos toca? Por que que isso nos atinge? Se não fosse porque o hino nacional é uma forma de pertencimento, é um momento em que se comemora o pertencimento a um país, a uma história, a uma nação. Então ele promove uma identificação daqueles que cantam, daqueles que ouvem, a uma história, a um país, a uma nação. Basta que vocês escutem a belíssima letra do hino nacional que vocês vão poder reconhecer que o apelo vai exatamente nessa direção. E principalmente o nosso hino, que foi composto quando, na época que Dom Pedro I abdicou, e esse hino tinha como um dos seus objetivos fazer um louvor ao Dom Pedro I, porque ele foi considerado um sujeito que, desde muito cedo no Brasil, introduziu as primeiras ideias de combate à escravidão. O que na época era considerado simplesmente impossível de ser defendido por um monarca. Mas ele foi considerado um monarca distinto nesse sentido de todos os outros. Para aqueles que se interessam sobre isso, são pequenos elementos que a gente sempre tem necessidade de realçar, porque afinal de contas, se nós estamos de fato interessados em levar
essa investigação sobre a voz num sentido mais extenso, me parece que nós não podemos deixar passar manifestações como essas, que estão se produzindo exatamente nesse momento, nesse país. E que cria uma diferença bastante significativa com as vozes que foram escutadas durante junho do ano passado. São análises que, se vocês percebem bem, elas não têm nenhum caráter sociológico no sentido fraco desse termo, mas elas têm como objetivo levar adiante uma reflexão que nos ocupa de como a voz pode mobilizar aqueles a quem ela envolve. É impensável que numa situação como essa, por exemplo, que um surdo não escute. Ele escuta pela presença da multidão. Ele não precisa ter ouvido para escutar. A emoção se transmite, porque dá um sentimento de união. Vocês veem as pessoas gritando, a pessoa pode não ter condição de articular a palavra, pode não ter condição de escutar, mas ela sabe que ali está acontecendo alguma coisa extremamente envolvente e que está em jogo a orquestração do hino nacional. São os momentos em que se escutam. Então vejam bem, isso já nos coloca a possibilidade também de, através do exercício do que estamos recolhendo sobre as vozes, abrir uma possibilidade também de se perguntar sobre o que é que fura a surdez. Essa comoção da massa, cantando o hino nacional, mas cantando o hino nacional de uma forma que não é qualquer, sem a música, inteiramente reunida. Não tem como não escutar, ou seja, não tem como se manter surdo. O que mostra bem que, através do estudo da voz, a surdez precisa ser colocada numa referência bem diferente daquela que habitualmente nós consideramos, né? Isso para introduzir a questão de hoje. Porque vou começar retomando e lembrando de onde nós vínhamos vindo, já que eu vou deixar algumas bibliografias de referência para o período das férias. Existe um certo método que eu procuro realizar aqui durante o seminário, que pode ser identificado a uma desmontagem e que tem a ver com essa atitude repetitiva que eu sustento ou procuro sustentar diante de vocês, no sentido de não se esquivar das questões decisivas através de enunciados padrão. Por isso mesmo, eu tenho procurado levar algumas interrogações a um ponto em que, em geral, elas tendem a ser evitadas e respondidas muito abruptamente, como, por exemplo, introduzi no seminário passado, até que ponto nós temos um real discernimento do que significa o significante na psicanálise. Quando respondemos abruptamente, o significante remete o sujeito para outro significante. Como lembrou bem a Francisca numa breve intervenção, o significante não é a palavra. Bom, o significante não é a palavra. Mas se não é a palavra, como é que a gente usa o significante como sendo palavra? Mas a gente só pode se ocupar de questões como essa, caso, de fato, nós tenhamos uma certa abertura para não ficar repetindo o já sabido, né? E é nessa direção que eu vou prosseguir hoje com vocês. Eu comecei, depois de ter levado adiante o último capítulo do Seminário 11, introduzido a questão da escrita, né? E lembro bem de ter introduzido a questão da escrita através de um texto de referência do Lacan, que é o texto Ator Dito, e me vali desse texto para introduzir a questão da escrita no tocante ao que viria a ser depois avançado sobre a voz, porque nesse texto há uma relação
entre o significante enquanto dizer e a voz. Por isso é importante também apreender de forma mais dedicada o que está em jogo nessa passagem do Lacan, quando ele afirma, frase tão retornada por ele, que se diga fica esquecido por trás do que se diz no que se ouve. Como uma primeira forma de explicitação dessa frase, eu fiz algumas afirmações elementares para permitir o acompanhamento. Que se diga, isso é o dizer. No que se diz, isso são os ditos, isso são os enunciados. Então, o que o Lacan está dizendo? O Lacan está dizendo que aquilo que se diz enquanto dizer fica esquecido por trás daquilo que se diz enquanto enunciado, naquilo que se ouve. Então, o sujeito... Percebam bem se essa é sim ou não a experiência da análise. O sujeito está dizendo... Mas isso que é o dizer na frase dele só vai comparecer porque foi escutado como esquecido no discurso que ele enuncia. E é na medida em que o psicanalista, pela sua escuta, assinala isso que está esquecido na fala do sujeito, eu fiz objeção à intervenção da Célia no sentido de que isso não deveria ser identificado necessariamente ao recalque, porque existem os tipos clínicos e eles realizam esquecimento segundo diferentes mecanismos. Mas é correto alinhar esse esquecimento, principalmente na obra freudiana. O esquecimento vem bastante assimilado ao mecanismo do recalque. Um recalque que é de um nível que pode atingir tanto um nível pré-consciente quanto um nível inconsciente. Mas por que essa frase? Porque essa frase nos mostra que não há discurso que, aonde o sujeito marque a sua presença pelo dizer, que não passe sobre a sanção do outro. Então ninguém tem uma experiência de dizer o dizer. Acabei de dizer um dizer. Não, isso é bom pensar duas vezes, porque ninguém reconhece que disse um dizer. Um dia vai ser conveniente, nós podemos entrar, talvez até eu comece o próximo semestre assim, para poder avançar junto com outras elaborações isso. A lógica do funcionamento do passe para o Lacan, quando se reconhece que o sujeito não terminou uma análise, mas sim que ele teve o advento nele a um desejo inédito, toda a lógica de funcionamento do passe condiciona o exercício em ato dessa frase. Porque os passadores são aqueles que haverão de escutar do passante o que é chamado o ato inaugural, ou seja, a sua mudança de lugar. A sua mudança de lugar no sentido da relação com o desejo e, consequentemente, da destituição do lugar do outro. Mas isso, o passante, quando fala, ele não está sabendo que ele falou. Tanto é assim que é um pouco estranho que aqueles que fizeram o passe se sintam, vamos dizer assim, reduzidos na sua experiência quando não foram reconhecidos nessa passagem que eles acreditam ter feito. Por quê? Porque isso é uma coisa que passa ou não para o outro. Mas isso não depende somente do sujeito. De repente, o sujeito pode ter caído na mão de dois passadores que têm lá as suas dificuldades de escutar um momento de passagem. Isso está em jogo na lógica da experiência do passe. Então, quem faz o passe e se acha discriminado,
é bom voltar a questionar o que está fazendo ali. Porque quando você entra nisso, você tem que considerar a possibilidade de não ser reconhecido. E não ser reconhecido por quê? Porque o dizer, como diz o Lacan, ele fica esquecido. E ele fica esquecido por quê? Porque aí está a divisão que nos é íntima, no sentido da divisão sexual, o fato, freudianamente, de sermos habitados por um inconsciente e um consciente, implica em que haja divisão e não superposição entre o dizer e o dito. Eles não são articuláveis da mesma forma. E exatamente porque eles não são articuláveis da mesma forma, que eles merecem uma outra apreensão do sentido de como se concebe o significante e o discurso na psicanálise. Mas, como primeiro tempo de retomada disso, a minha insistência é com o objetivo de fazer notar que se nós somos marcados por uma divisão, inclusive no próprio discurso, nos esquecendo, escorregando em algumas palavras, isso só revela não somente que nós não podemos dizer a verdade por inteiro, mas que nós somos vítimas desse efeito da linguagem sobre o nosso corpo. E sobre o nosso corpo significa sobre o nosso discurso. E o fato de nós sermos vítimas, ou seja, no sentido que isso nos invade, isso nos determina, isso nos causa na relação com o desejo, isso faz com que aquilo que nós dizemos só ganhe sentido verdadeiramente na medida em que retorna pelo outro que me escuta. Esse é o sentido maior da experiência analítica. Agora, é um fato que isso não se mantém a vida toda, porque se nós dependêssemos o tempo todo para ter acesso à verdade da presença do outro, não haveria final de análise. Se existe final de análise, é porque aqui existem diferentes formas de fazer essa volta aonde o outro vai cair. Ele não vai deixar de existir, ele vai cair. Lacan não fala inexistência do sujeito suposto saber ao final, ele fala queda do sujeito suposto saber. Mas essa queda significa o que ao mesmo tempo? Significa que se o outro não existe, como tão insistentemente é repetido, é porque ele não existe mais na sua consistência fantasmática que mantinha o sujeito aprisionado numa relação de sentido com o outro. Então é nesse sentido que ele não existe. E o sujeito haverá de se movimentar a partir daquilo que causa seu desejo. Mas ainda assim, o outro está sempre aí, o outro está sempre aí por quê? Porque nós vivemos em sociedade, então nós nos encontramos com as pessoas, o mundo fala à nossa volta. Nós somos filhos da linguagem, então, mesmo que não existam pessoas, existe uma coisa que eu vou chamar paisagem, existe outra coisa que eu vou chamar parede. Isso é a presença do outro. Quando eu me dirigi a essa frase, eu tinha como objetivo começar a articular com vocês essa questão que vai ser mais aprofundada a partir da leitura do Seminário 12, que eu espero que vocês avancem. Vocês estão vendo que eu estou insistindo para a leitura, mas aqui praticamente eu não toquei nada ainda desse seminário. É que eu estou procurando isolar essa particularidade da relação daquilo que é falado enquanto discurso, seja pelo enunciado, seja pelos ditos, seja pelo dizer. Eu estou procurando condicionar uma coisa decisiva, que a condição é da forma como o outro retorna. Porque nem todo outro que ocupa essa função para um sujeito retorna da mesma maneira. O fato de haver investimento do outro sobre uma pessoa
não significa que todas essas pessoas cumpram essa função na mesma condição simbólica da qual é suposta que elas deveriam ter condições. Então, qual é a primeira apreensão do dizer para começar a nos aproximar para onde nós iremos? O que nós podemos dizer que a primeira condição sinônima do dizer é que ele é corte. Ele é um corte. Ele é um corte por quê? Porque na medida em que ele foi escutado e a questão, o assinalamento dele foi enviado para o sujeito que sustentava um discurso, aquilo retira o sujeito da direção. Muda-se de direção a partir daí. Aliás, a ideia de dizer como corte é a ideia, vamos dizer assim, até onde eu conheço, a mais avançada que existe no Lacan. Ele coloca exatamente essa definição. O dizer é um corte, no seminário que tem como título RSI. E faz equivaler o dizer como corte à interpretação. Ou seja, há um ato no discurso que corta o sentido dos enunciados que estão sendo articulados, promove um corte do discurso e envia o sujeito numa outra cadeia associativa. Então ele é corte. E tudo aquilo que promove corte, que ao promover o corte, ao mesmo tempo, condiciona uma outra posição, isso para o Lacan é sinônimo de interpretação. Todo ato que promove um corte e que permite o engendramento de uma nova posição é para o Lacan corte enquanto dizer. Só por causa disso se pode entender por que Lacan aproximou a função do político com a do psicanalista. O que ele diz no Seminário 2? Ele diz: o psicanalista é o bom político, dá a interpretação no momento certo. Ou seja, faz com que a história ande numa outra direção. Exemplo disso, Freud já tinha dado quando ele coloca numa observação acrescentada ao texto dos sonhos que Alexandre, quando estava se decidindo a realizar uma das suas invasões célebres, chama um sujeito da corte, que era habilidoso em termos de interpretação dos sonhos. Ele conta o sonho que ele teve e ele diz para o imperador: Tiro é tua, por um jogo sonoro que havia nos sonhos, no sonho. Alexandre invade e conquista. Isso é tipicamente um ato de psicanalista. Um ato de psicanalista por quê? Porque ele escuta do outro alguma coisa que estava presente nele e estava presente como? Sob a forma de um desejo, mas que devido à responsabilidade que ele tinha, ele precisava escutar de um outro para então seguir na direção que de fato dava voz ao seu desejo. Então, quando ele escuta aquilo, dá voz ao desejo dele e ele se encaminha em direção à conquista. Se o dizer é um corte, entendendo que é um corte nesse sentido preciso, corta a cadeia dos enunciados do discurso para engendrar uma outra série associativa, então, o dizer, ele não é uma palavra que de repente aparece nova, ele é verdadeiramente a emergência disso que se chama o significante. E é aqui que nós vamos voltar a nos ocupar e que eu também acolhi
a intervenção da Tati, quando ela me chamou a atenção para poder distinguir essa noção do significante na linguística de uma forma mais avançada do que eu estava realizando naquele momento em que eu iniciava essa distinção. Aliás, tem uma novidade hoje também para vocês, que é o seguinte: a partir de hoje, ao invés de vocês ficarem tão confortáveis só me escutando, né, e às vezes me fazendo uma pergunta, né, agora eu vou começar a perguntar para vocês. Mas não vou perguntar só se vocês... Olha, não me façam passar vergonha de quando eu acabar de falar sair a maior parte. Porque se eu estou a fim de levar a sério essa condição que eu procuro levar adiante com o seminário de uma certa desmontagem. Então vamos levar inclusive a sério essa desmontagem de uma certa cena habitual, recorrente, onde as pessoas perguntam o que elas já sabem qual é a resposta. E o conferencista ou o responsável pelo seminário responde também aquilo que ele já sabe que é, sem ninguém sair com nada de diferente. Então, para começar a cortar isso, hoje, ao final, vou começar a fazer algumas perguntas para vocês que não estarão restritas a se vocês entenderam ou não entenderam o que eu disse. Se, então, o dizer ele comparece como significante, nós precisamos minimamente assinalar qual é a indicação do significante para nós a partir da psicanálise. Quando Lacan diz o significante remete um sujeito para outro significante, o que está presente nessa definição é a mesma noção de corte a qual eu fiz referência antes. O significante e o dizer. Os dois promovem corte. Os dois são corte. Mas se o significante, desde a psicanálise, ele recebe essa contribuição tão decisiva da linguística estrutural, ele deve ser considerado também, como fui bem lembrado no seminário passado, que eu começava a fazer essa distinção, que o significante não é o fonema linguístico. Mas qual é a outra referência além da linguística estrutural para poder situar o significante na psicanálise? A outra referência necessária para aqueles que querem avançar numa pesquisa sobre o significante do Lacan são as matemáticas, particularmente a matemática de Cantor, a noção de conjunto, conjunto ordinal. Isso porque todo o trabalho que o Lacan vai realizar em relação ao significante sociriano vai ser avançado cada vez mais na direção de estreitar essa relação com a matemática. Por isso mesmo que muitos estudiosos consideram que o significante, nesse sentido, da sua ligação com a teoria dos conjuntos, seja a porta de entrada para a topologia no Lacan. Mas o que significa dizer que existe uma relação entre a teoria do significante e a teoria dos conjuntos? Por que existe essa relação? Vamos considerar a necessidade de poder apreender que a noção de conjunto para o Cantor é uma noção em que, diferentemente dos matemáticos que o antecederam,
é uma definição que privilegia um agrupamento, isso estou lendo a definição dele, tá? Por conjunto entende-se um agrupamento em um todo de objetos bem distintos de nossa intuição ou de nosso pensamento. Então, por conjunto entende-se um agrupamento em um todo de objetos bem distintos de nossa intuição ou de nosso pensamento. Comecem a fazer essa aproximação entre a noção de significante e aquilo que está sendo apresentado pela noção do canto. Não precisam ter preocupação de nunca terem ouvido falar nesse senhor, porque nós iremos voltar a ele. A primeira coisa que justifica a aproximação da matemática, da teoria dos conjuntos com a série significante é o fato de que o que é comum aos dois é a condição de ser um conjunto que reúne diferenças. Só se sustenta pelas diferenças. E é um conjunto que se liga na condição de enlaçamento de um com o outro. Por exemplo, dizer que o conjunto é da série ordinal significa afirmar que os números ordinais são esses: primeiro, segundo, terceiro. Então, essa condição, primeiro, segundo, terceiro, ela implica uma relação entre eles. Mas cada primeiro, cada segundo e cada terceiro são diferentes neles mesmos. Mas eles mantém uma relação aonde você, para entender o segundo, você precisa do terceiro. Você não escreve o primeiro se não tiver o segundo. Porque como é que você vai dizer primeiro se não tiver segundo? Daí que esse estudo poderia nos levar numa direção que não vai nos levar nesse momento, mas que eu já tive possibilidade de estudar com alguns aqui, que é a noção de tempo em psicanálise, onde necessariamente conta-se, parte-se contando de 3. Por que eu estou retomando e fazendo essa conexão? E vocês têm para avançar uma das bibliografias que eu vou deixar indicado para as férias, exatamente de um livro de um colega nosso que trata dessa questão da relação do significante com a matemática. O livro se chama O Significante, o Conjunto e o Número. O Paulo Rona, da editora Ana Blume. Estivemos lá discutindo na USP, quando da época do lançamento desse livro. O significante, o conjunto e o número. Procurem ler o capítulo 1º e o capítulo 2º. E é um desses livros que vocês precisam dedicar um tempo para ele, porque é uma linguagem para muitos nova e que ele vai trabalhar ao mesmo tempo Saussure e Cantor. Numa tradição que foi seguida por muitos lacanianos que se dedicaram às matemáticas para poder reafirmar essa entrada do Lacan na topologia desde o significante e aproximar também a contribuição extraordinária que o Saussure deu para o Lacan, permitindo ele avançar exatamente a partir dessa presença da matemática que já estaria incluída nas elaborações do Saussure, mesmo que isso não tenha sido tão destacado.
Houveram pessoas que estudaram sobre isso na linguística? Eu me lembro. Cantor e Saussure? Saussure muito, né? Não, mas tem essa questão de ter afirmado que a língua é uma geometria, não são conjuntos. Ele foi além da noção de conjunto quando ele chega no valor. Suspende conjuntos do curso para ver que a língua é uma geometria. Daí sai o som, que não dá isso. O som separar da língua uma geometria com escrita literal, né? Literalizada. Então, não sei se tem alguém que tenha aproximado da matemática. Tá bem. Aproximar da matemática, não mesmo porque, eu não sei se o Paulo fez isso, acho que tem uma discussão recente com ele, ele disse que ele queria saber mais sobre isso. Porque a leitura que se faz por si, normalmente ultrapassa certos pedaços. Por exemplo, esse. Né? Ele vai dizer, na teoria do valor mais profundo do curso, essa frase espantosa. Que a língua não é nenhum conjunto, ela é uma geometria perfeita. Que aí o significado de outra coisa mesmo. Não é um elemento conjunto, mais. É outra coisa, ele está numa rede relacional muito mais complexa. Eu não me lembro, alguém ter feito essa relação com a matemática, não. Quem vai fazer essa relação com a matemática, a lógica, né? De fato, ela é a suspensão absoluta de qualquer substância. Né? Então a língua vira geometria. Tá bem. Tem substância. Mas eu não sei. Se tiver acesso a algum texto desse, depois me dá uma lembrada. Então, voltar ao dizer como significante é o significante enquanto sinônimo de corte no discurso. Mas como nós podemos apreender o significante como corte no discurso? Aí nós temos uma certa noção um pouco precária, que muitas vezes é transmitida. Porque é como se a emergência do significante se desse sempre através de algum curto-circuito no enunciado. Quer dizer, alguma palavra que se quebra. E não necessariamente o significante comparece assim no sentido psicanalítico, por quê? Porque o significante, fundamentalmente, a base de referência dele no texto freudiano é o mais além do princípio do prazer. Ou seja, há uma estreita conexão entre significante e repetição. E aquilo que nós vemos se repetir não é necessariamente semelhante ao xiste familionário. Pode-se passar muitos anos de uma análise e não se produzir nada semelhante a um familionário. Pode-se produzir muitas sessões e não haver nenhum esquecimento. Mas não se passam muitas sessões sem repetição. Não se passam muitas sessões sem repetição. Aliás, a tônica das sessões é a repetição. Só que aquilo que é repetido diz respeito ao quê? Ao sintoma do sujeito. Esse sintoma guarda que tipo de qualidade? Ele tem a qualidade de ser, como bem disse Freud, uma parte velada e outra parte acessível. Se é assim, então tem alguma coisa que o sujeito repete quando está dizendo sobre o sofrimento dele, que ele não escuta, que ele está falando. Mas ele está falando sobre aquilo. Então, vou dar um exemplo banal para vocês, de uma sessão dessa semana.
analisante começa a se perguntar sobre um tema que é candente na nossa época, principalmente para as mulheres. Por que não arruma namorado? Por que não tem companhia? Por que os homens não dão atenção para ela, que é tão esforçada e tudo isso? E numa sessão, sem mais nem menos, ela diz que não tem nada para falar e que nesse dia, então, ela, um pouco para me agradar, começa a encher linguiça. Começa a encher linguiça, tendo algumas associações em relação a temas lá do passado, começa a lembrar de uma tia velha, nem ela sabe por quê, só encher linguiça. Mas eis que, de repente, ela solta. Mas como é que aquela tia também que morreu sozinha ia ter alguém tratando os homens do jeito que ela tratava? Aí nós temos a presença do significante. O sujeito está falando e fazendo uma insistência, trazendo uma coisa inteiramente extemporânea ao que é o curso habitual do discurso dele. É ali que está a questão. Mas o que passa desapercebido? Passa desapercebido essa tia velha que se mantém nela. É isso que vem de novo. Porque até então os homens são os culpados. Mas esse discurso traz a tia velha. E exatamente a tia velha que nos importa. Mas a tia velha nos importa por quê? Porque, em primeiro lugar, voltando à frase do Lacan, está esquecido esse dizer, ou seja, esse aprisionamento num significante que vem do outro e que num determinado momento da história dela marcou ela tanto para um destino de mulher chata quanto solitária. Ela se identifica a essa tia. Tanto se identifica a essa tia que a tia velha começa a ser um significante, e já eu vou poder dizer por que isso é um significante, e aí que nós temos a questão, o significante não é a palavra, mas é a palavra. Então isso começa a fazer parte do discurso dela de se contar como tia velha e poder reconhecer a necessidade de mudar de posição, e não por acaso essa tia velha vai ser tão decisiva para uma identificação, tendo sido essa tia exatamente um objeto de cobiça do pai. Então essa tia velha morreu sozinha, mas em algum momento lá atrás ela despertou uma atração do pai da paciente. E por que ela serve de identificação? Porque ela aponta aquilo que pega o desejo do pai. É sim ou não o retorno de Dora? Quando Dora, por exemplo, vai se identificar, vai se voltar para a senhora K, por quê? Porque lá na senhora K, diferentemente, mesmo que realizando relações sexuais de uma maneira muito elementar, é lá a senhora K que é o signo da feminilidade para ela. Bem, fica esquecido naquilo que se fala. E só pode retornar como dizer a partir do momento que um outro escuta e assinala para ela a presença da tia velha no discurso que é o dela, numa questão que é a dela. Ela se contando tal como a tia velha. O que justifica chamar isso de significante? Justifica chamar isso de significante porque é uma forma em que o sujeito se conta de maneira alienada numa identificação. E o que sustenta essa identificação? É um elemento de parentesco.
Por que ele pode ser chamado significante? Porque o que está em jogo não é essa tia como referente, como bem diz o Lacan no início do seminário 12. A questão passa pelo referente para significação, passa pelo referente. Tem lá a tia velha, mas não é a tia velha. A tia velha é um elemento que aglutina uma identificação e que, por sua vez, aglutina uma identificação porque remete ao desejo do outro, que é o desejo do pai, e vai fazer com que esse elemento identificatório que condiciona o desejo dela, que marca e define uma posição para ela nas escolhas como mulher, decidam a vida dela sem que ela mesma tenha noção que isso se coloca. Tia está por. Tia? Está por. Está por. Está por X. Tia, isso. Isso. Não tem nada a ver com a figura propriamente dita mas é o polo de mantamento do desejo do pai que é contado com isso, que é uma palavra, tia, mas que tem valor de significante na medida em que trança a questão do sujeito, faz a cadeia. Está condicionado ali dentro. Então, é legítimo chamar isso de significante, é legítimo chamar isso de significante. Está numa cadeia, condiciona uma significação, passa por uma relação com o referente. Mas a tia, aquela da história dela, não tem nenhuma substância quando visto nessa direção, como eu estou procurando mostrar para vocês. Seria totalmente fora de sentido procurar para que ela me contasse sobre a tia. Porque o que está interessando é que, ao ser confrontada com a tia velha, ela possa reconhecer que isso que ela fala diz respeito a ela mesma, e nesse momento, o que se perde é a tia da história. A tia da história cai. E fica só isso que num primeiro momento foi uma palavra que fazia parte de uma história, mas palavra essa que velava uma questão que, ao vir à tona, se esvazia enquanto história contada pelo sujeito. Está claro como se coloca essa relação entre aquilo que, digamos assim, pode ser chamado de palavra, mas quando a gente conduz essa análise, nota que isso não tem nenhuma relação com a palavra. Mas por que eu estou sendo insistente nessa direção? Primeiro, para poder nuançar um pouco, como eu disse antes, essa tendência a repetir que o significante representa um sujeito para outro significante, colando a palavra no significante como se isso não tivesse diferença nenhuma. E tem toda a diferença. Porque é preciso que a palavra caia para advir o significante. Se isso se apresenta primeiramente pela palavra, e como diz bem o Lacan nessa frase, isso só pode se apresentar pelos ditos. Mas é na medida em que se escuta pelos ditos o dizer, e o que é que se escuta enquanto dizer? Se escuta uma questão a partir de onde o sujeito não só vai ressignificar a sua posição, e ao mesmo tempo engendrar uma nova história. Por isso nós podemos dizer, com esse valor formador do significante em relação a uma posição do sujeito no desejo, que o significante é de fato criacionista, como tanto insistiu Lacan nos primeiros seminários. Ele é criacionista por quê? Porque no que ele permite ser retomado pelo sujeito a partir de um lugar que não é mais o de alienação, ele engendra uma outra significação que estava inteiramente inacessível para o sujeito. Então agora ele pode se perguntar
sobre ele mesmo e contar dele próprio de uma forma que era impensável de ser contada antes. Então a relação com o outro se modifica a partir do momento em que ele passa a se contar desde esse significante, promovendo um desenlaçamento com essa identificação que ele mantinha. Bem, estão se preparando para as perguntas, né? Hein, Ana? É por isso que eu estou querendo que entendam bem o que é o significante. Estão entendendo o que é o significante? Então tá bom. Agora, existe possibilidade do significante, se o significante é isso, né? Ou seja, se apresentando primeiramente para a psicanálise desde a repetição, então existe um fundamento aonde o significante irá se apoiar. É nessa direção. Por que eu fui nessa direção? Exatamente porque se eu estou procurando desmontar uma certa maneira de pensar para poder ter acesso a outras questões que não respondem só dogmaticamente, então eu sou levado a ter que reintroduzir problemas iniciais. Por exemplo, o significante é alguma coisa que se dá de maneira assim, o sujeito vem para a linguagem, ele é banhado, ele é tomado pelo significante, a partir daí ele começa a falar e vai embora. Não. Por isso que é importante acompanhar, como nós iremos acompanhar no decorrer dessas elaborações, para chegar ao ponto de poder cernir essa presença da relação entre a voz e a letra, tal como já começamos a cernir a relação entre a voz e o significante. Entendendo que há uma relação entre a voz e o significante na medida em que o significante vem pelo outro. Então, é o psicanalista que dá voz ao significante. Eu não poderia fazer essa afirmação caso nós estivéssemos avançando nesse momento no sentido da letra. Eu não poderia dizer o psicanalista dá voz à letra. Não. Por quê? Porque para haver voz, o que significa haver voz? Significa haver primeiramente outro, mas significa ter sido introduzido um circuito entre o sujeito e o outro. Só a partir da noção de circuito é que nós podemos sustentar a presença da voz. Afinal de contas, por que eu comecei hoje aqui falando das multidões? Porque elas se fazem ouvir, ou seja, elas destinam a sua fala para aqueles que possam escutá-la. E eu penso que seja da nossa competência escutar o que as vozes têm a dizer. Porque elas estão aí falando, mas nós estamos vivendo num momento histórico onde o grande desafio está colocado em termos da política exatamente nessa direção. Qual é o destino que vai se dar a essas vozes que estão se expressando e gritando dessa forma? Se entende que essas vozes se presentificam nessa direção que eu estou aqui apresentando, ou seja, não são somente vozes de contestação. Bem, se há necessidade de considerar uma diferença entre a voz que vem pelo significante, ou seja, uma voz que introduz um circuito, ela está presente, ela introduz um circuito, ela tanto introduz um circuito,
quanto é ela que, de fato, dialetiza esse circuito. Ela introduz esse circuito como? Enquanto significante, a partir do momento em que o outro se dirige ao sujeito. E aqui, num nível ainda mais elementar, que nós precisamos, que é um dos outros problemas dessa leitura, como foi bem lembrado pela Francisca, essa leitura às vezes um pouco rápida demais. Na verdade, não há nenhum problema em fazer leitura rápida, desde que não se tenha pretensão de abordar grandes questões. Porque se tiver interesse de abordar grandes questões, fazer leitura rápida ou vai mostrar rápido que é picareta, ou vai ficar repetindo o que já é sabido, como forma de se desembaraçar dos impasses. Se há necessidade de retomar essa contribuição da linguística saussuriana, no que se refere ao tema do significante, é porque eu pretendo que com vocês a gente possa não só sair dessa condição repetitiva de resposta e elaboração das questões, né, quanto também se colocar outras questões como essa. Por exemplo, não nos interessa aqui saber somente que lá no grafo do desejo o outro está no lugar, o outro e a voz se equivalem como ponto de partida do primeiro extrato significante. Não nos interessa. Isso tem que ser sabido? Tem que ser sabido. Desde que se chegue a essa construção. Foi a insistência que eu fiz no penúltimo seminário, lembrando Lacan no seminário 18. Ele fala textualmente: só se chegam aos matemas construindo-os. Ele sugere, inclusive, que não se valham dos matemas apresentando-os. E é nessa direção que eu procuro prosseguir com vocês. Então, não me interessa mostrar, por exemplo, que o toro é um objeto que corresponde à relação entre a demanda e o desejo. Mas sim, como muito bem diz o Paulo no início do livro, como é que, nas diferentes voltas da demanda na sua relação com o desejo, eu escrevo o toro. É diferente do que chegar e apresentar o toro. Olha, gente, olha vocês aqui. Ou então, saber como é que corta um toro e faz com que ele vire bandas de Möbius. Não. Como é que essas voltas constroem o objeto topológico. E é nessa direção que eu vou dar prosseguimento hoje. Alguém me situa que hora nós estamos? 9h35. Ainda tem tempo para vocês. Se nós estamos nessa direção de poder discernir o significante alinhado com a repetição e discernir o significante enquanto corte, então nós podemos dizer que se a voz se apresenta pelo significante, e ela de fato se apresenta pelo significante, é o sujeito na cadeia do discurso. Mas o sujeito da cadeia do discurso se fazendo escutar em algo que ele mesmo desconhece. Aí é que está a questão também que nos importa em relação à manifestação das vozes na sua relação com o significante. A questão que nos interessa, como muito bem disse o Lacan, e eu chamei atenção várias vezes para isso, que está presente no seminário 10, ele diz: a voz não é o sonorizável. Mas como entender a voz não é o sonorizável? Se inclusive foi um dos pontos de discussão no encontro com o Christian, quando esteve aqui, foi um dos pontos altos, foi exatamente essa. Quer dizer, se
a voz não é sonorizável, isso não deve ser tomado como alguma coisa que tudo aquilo que a gente escuta não é voz. Não. Entendam a referência que eu estou me valendo do texto do Aturdito. Aquilo que é voz, que dá voz ao sujeito, que faz com que o sujeito advenha pelo significante, vem da escuta do outro, vem da sanção do outro em reconhecer ali uma voz que é surda para ela mesma. Por quê? Nós, ao mesmo tempo, enquanto sujeitos da linguagem, nós temos essa dupla competência de escutar o que falamos e nos tornar surdo ao que dizemos. Essa dupla competência nos habita. E é por causa disso que esse tema, que esse grupo que estuda no Vox sobre a voz surda tem tanta relevância. Por quê? Porque, no limite, o que está em jogo aqui nessa frase do Lacan é o fundamento da surdez. O fundamento da surdez para os sujeitos do discurso qual é? É o fato deles só poderem ter acesso ao dizer que os legitima como sujeitos divididos através da escuta de um outro, que reconhece nessa repetição, reconhece nesse corte, alguma coisa que já não opera mais somente na dimensão do sentido, mas sim por escapar ao sentido, por ser inteiramente sem sentido. Observe o destaque que Lacan começa a dar ao sem sentido no Seminário 12. É porque está totalmente fora do sentido. Aquilo não tem sentido nenhum quando falado da maneira como é falado. É aí que nós apreendemos o sujeito, nós o reconhecemos. Sim ou não? Vocês acham que foi por acaso que Freud colocava um conjunto de disciplinas como formadoras para o psicanalista? Disciplinas essas que envolviam uma cultura bastante extraordinária para além do senso comum. Por quê? Porque o psicanalista tem o compromisso ético de não habitar o sentido comum de forma que ele possa exercer a função dele. Senão ele vai para lá e vai responder aquele apelo que é dirigido a ele, com mais ou menos comoção, com mais ou menos competência. Agora, entendam que incluir essa dimensão do fora do sentido, Lacan introduz isso pelo sem sentido. Do sem sentido, já que isso vai chegar, esse sem sentido vai chegar lá nas psicoses. O fora do sentido não é semelhante ao sem sentido. O fora do sentido é o fora do sentido daquilo que está sendo articulado. Aquilo aparece como estranho, aparece no meio do discurso, mas que tem possibilidade de engendrar outra vez esse discurso a partir de um outro lugar. Se o significante ele permite o reconhecimento do sujeito, isso tampouco significa que o significante seja necessariamente sonoro. Ele não é necessariamente sonoro, por quê? Porque a escuta do analista coloca a referência da escuta numa direção em que a sonoridade não se confunde com o discurso corrente. Então, há sonoridade no significante, desde que se entenda que essa sonoridade não é coincidente ao encadeamento da frase na sua relação com o sentido. É ali no corte da frase, e não ao ponto da frase ou às pontuações do ponto, ponto e vírgula, que distribuem a possibilidade de retirar sentido. Não. Portanto,
Se o significante não é só o elemento sonoro, porque a escuta do analista se coloca para além desse sonorizável, e ele se coloca além do sonorizável, sonorizável entendendo a relação com o sentido. Porque se eu escuto alguma coisa que é sonorizável, mas não tem nenhuma competência para participar do sentido, ou não tem nenhum sentido de estar presente no sentido. Por exemplo, a pessoa pronuncia uma palavra errada faltando uma letra. No sentido corrente, aquilo poderia passar sem qualquer assinalamento. Porque isso que é sonorizado se faz escutar de uma forma errada em termos de articulação de frase e de língua. Mas no sentido psicanalítico, é ali exatamente onde o sujeito não escuta, que ele disse alguma coisa, e que ele só não escuta exatamente porque aquele que fala não coincide com aquele de quem se fala, porque eu, quando estou falando sobre eu, não coincido com aquele que eu me conto, são diferentes. Se há essa distinção, se há essa divisão, é porque, inclusive, o elemento sonorizável não pode ser identificado na situação corrente do som. Não por acaso, essa relação mais estreita com o elemento sonoro, ela vai nos interessar em que sentido? Na medida em que a sonoridade mantém conexão com o silêncio. Tanto no sentido em que o sujeito silencia a sonorização da fala, deixando às vezes de pronunciar uma letra, de pronunciar uma palavra devido ao ritmo da respiração, tanto porque ele é silenciado pelo significante, quanto também o silêncio do lado do outro, no caso, o silêncio do analista, não é confundido enquanto um não falar nada. Porque o psicanalista pode fazer silêncio igual o cachorro quando está dormindo, sabe? Uhum. E vai. Aquilo, vocês querem exemplo mais banal do que esse, que é tão trivial nas nossas práticas, de o sujeito achar que o analista está dormindo porque ele não está falando nada? Acompanharam até aqui? Então me diz que você entendeu, Santuza. Sobre o que eu falei hoje, vamos ver. Alguma coisa, vai. Está entendendo que eu estou buscando um fundamento lá embaixo para trazer para cá e desmontar um certo discurso já pronto e também exemplificar em função da nossa experiência? Oswaldo, você percebe que essa questão da política que interessa a gente, quando você tem uma leitura pela voz das manifestações como estão ocorrendo aí na Copa, desloca por inteiro o sentido das vozes, no sentido mais oficial das manifestações, por exemplo? Quer dizer, isso coloca a relação com a política numa outra direção que não é necessariamente o destino que ela é dada na política oficial. Quando a gente retoma isso pela voz, ficou claro para você isso hoje? Não, a pergunta não me ficou clara, mas antes de você reformulá-la, se você puder, eu queria dizer a você que eu não consegui tirar muita coisa do que você falou a respeito dessa manifestação na abertura da Copa,
porque, em primeiro lugar, se trata de um fenômeno isolado. Por exemplo, não tem acontecido de alguns outros políticos quaisquer aparecerem em eventos desse tipo e não serem vaiados. E são políticos que pertencem a todo esse status quo que está acontecendo no Brasil. Eu não acho que dê para tirar grandes conclusões a respeito da voz, do significado do hino e da vaia, a partir de uma experiência tão restrita. Então, eu acho que você, de fato, não escutou. Como? Eu acho que você não escutou. É a primeira vez que eles falam que o Luciano fez cantar isso, café, depois que a música para, foi num determinado momento, no ano passado, lá em Fortaleza, na Copa das Confederações, momento que estava acontecendo as manifestações. E que, na época, tinha tido, durante o dia, uma manifestação onde lá o pessoal foi cantando o hino. Na manifestação, eles foram cantando o hino, obviamente, na capela. Né? Foram cantando. E, quando chegou no momento do jogo, isso se repetiu no estádio. Então, ficou uma coisa sempre colocada assim, bom, então aquele hino que foi cantado desse jeito no estádio, ele ficou ecoando, de alguma maneira, o hino cantado na rua. Naquele momento daquela manifestação, que foi aquela manifestação mais pacífica no começo, aquela grandona que foi todo mundo cantando, né? E que não teve tanta... foi aquela quebradeira e tal. E aquilo reverberou, vamos dizer, no estádio de futebol, depois, durante a coisa. Então, eu estou só lembrando, porque tem uma coisa... E não teve uma falha? Deixa a Arlete falar primeiro. Aonde? Não, a orquestra sempre toca, mas ela para, né? Eu estou fora, ela toca a primeira... Só a primeira estrofe. O primeiro... Isso também me chamou a atenção quando teve a continuação do hino sem a música, e eu perguntei para quem estava ao meu lado, e o Milton me deu uma explicação que eu achei interessante. Eu não sabia. A FIFA, o ano passado, fez um corte, porque o hino era muito comprido. Então, teve uma parada, em todos os hinos, aí teve uma parada e as pessoas continuaram a cantar. Então, foi uma forma também de não se alinhar a uma imposição, né? E eu acho que nessa Copa, em particular, eu vejo que tem está se fazendo uma diferença entre a política e o futebol. Eu vejo isso pela primeira vez. Então, a vaia e o xingamento, que também... lendo depois na imprensa, eu gostei do que você falou, porque eu fiquei muito incomodada quando alguns jornalistas comentaram que era um xingamento e atribuíram um juízo de valor a isso, uma coisa moralista, no sentido de que seria uma coisa de elite. Então, me incomodou, porque tanto um lado da esquerda como da direita depois utilizaram esse mesmo argumento, um para dizer que era coisa de elite e o outro para incitar que as elites então estariam odiando o povo, né? Então foi uma coisa realmente que chamou bastante atenção. Maria Lúcia. Depois eu volto lá, Oswaldo. Eu fiquei recordando um pouco os primeiros seminários nossos, que você trouxe a questão da relação da massa com o líder, né? Então, a relação da massa com o líder, né? E a partir, então, desse acontecimento, eu fiquei me perguntando, né? Essa massa que estava presente no estádio, né? Trouxe o líder no seu xingamento,
né? E também eu achei, né, que essa coesão, né, que foi atestada eu diria por todo mundo, né, numa transmissão para o mundo inteiro, ela retirou, né, o povo brasileiro desse lugar de alienação que ele se encontrava. Então, seriam assim, duas manifestações no mês de junho, né, uma o ano passado e essa agora, aonde o povo brasileiro sai dessa posição de alienação, né, e eu fiquei me perguntando, né, como é que então ficaria essa posição dessa massa com esse líder ausente, né? E levando um pouco mais a minha indagação, eu fiquei me perguntando qual o lugar da bola, né, nessa coesão dessa massa, né? Porque a bola, ela faz uma função muito interessante, né? Porque ela circula entre todos, ela não fica, né, numa apropriação particular, né? E então eu queria colocar isso para a gente pensar, quer dizer, como é que a gente vê o lugar da bola, né, circulando, né, de uma maneira democrática, quer dizer, dentro dos padrões de circulação, que eu acho que é realmente o que falta, né? E essa coisa da alienação, que eu acho que também traz o que você trouxe para nós nos primeiros seminários, né? Vamos circular a palavra que depois eu respondo para quem quiser comentar algo do que eu disse hoje. A Célia ali atrás quer falar, Francisco. Eu fiquei pensando na diferença entre o xingamento e a vaia. A vaia é muito mais frequente, né? O xingamento, eu fiquei pensando se o hino, a capela, dá essa emoção de pertencimento, porque você trouxe as coisas juntas, né? Quando você mencionou, Mauro. Só que a vaia, ela é uma desaprovação, né? O xingamento que foi feito é uma exclusão, né? Uma degradação de uma mulher por inteiro, né? Da forma que esse palavrão se exprime. Eu não sei se nós estamos... O xingamento foi "vá tomar no cu", não foi? Foi. E filha da puta, os dois, né? Eu tinha pensado no primeiro, no "vá tomar no cu", como essa exclusão desse pertencimento. Assim, tem pertencemos a esse país, né? Essa comunhão, e excluindo a presidente. E a ausência de voz dela, ela não fez nenhum pronunciamento, né? A ausência de voz. E uma outra coisa que eu não sei se é bobagem, mas a gente pode entender a vaia e o xingamento como significante? Circula que depois eu respondo. Aqui tem uma pessoa. Podem perguntar sobre qualquer coisa que foi exposta hoje. Eu não quero perguntar sobre a Copa. Eu queria comentar. Então, primeiro eu gostaria de falar da questão que você trouxe, que estamos abordando agora, né? Eu li bastante sobre o acontecimento, e uma das coisas que me chamou a atenção foi uma matéria no jornal que retomava uma fala do Juscelino Kubitschek, que foi vaiado de uma forma muito agressiva durante o governo dele, numa situação específica, e ele responde na hora, né, para o público, porque era um comício, né? Ele era a figura central da situação. Ele responde: "Feliz o país que pode vaiar seu presidente", né? Então, acho que essa é uma questão para a gente se colocar sobre alienação e separação, né, de uma população. Então, acho que a primeira coisa para mim que vem eu não considero que a Dilma estivesse na posição de o líder dessa massa,
Ela é uma figura pública, mas não é o líder. Acho que se tem ali algo para entender, eu fico pensando que é um outro tipo de massa, né? Eu acho muito impressionante a retomada do hino nacional e do pertencimento nacional, né? Eu, pessoalmente, não acho isso um fator de desalienação, eu acho uma interrogação, né? Agora, do Kubitschek para Dilma, a gente teve alguns 21 anos de ditadura, que implicou em não ter voz e não poder tomar a palavra, né? Então, para mim, a primeira questão que vem é, para haver uma separação, em termos dos sujeitos, tem que ter sido escutado, não tem jeito, né? Então, poder gritar e poder xingar, e inclusive poder xingar esse xingamento, que é aquele que, em geral, é contra o juiz, me parece que fala de um processo que tem um outro colocado em algum lugar previamente, ou sustentado em alguma rede de relações, né? Talvez não pelo PT, não pela Dilma, mas tem uma história aí que sustenta. E aí eu tenho interesse em seguir pensando essas questões. E em relação ao que você trouxe, quando você retoma, e eu fiquei aqui escrevendo enquanto você foi falando outras coisas que iam me passando pela cabeça, que você colocou mais para o final agora, né? A questão de que o significante comparece na psicanálise, no Freud, na questão da repetição, né? Na questão do mal-estar. Desculpa, em além do princípio do prazer, eu imagino que você estivesse falando do Fordá, né, e daquilo que o Freud legitima naquela criança escutando, né, e reconhecendo ali, sustentando mesmo esse lugar onde alguém pode começar a falar. Ainda não fiz a pergunta para você. Alguém está fugindo? Não, então, só para concluir, o que eu pensei é que tanto para que a legitimação do sujeito dividido é também a legitimação de um sujeito político, né, que esperar o outro falar e guardar um silêncio para que ele fale é junto, né, que o lugar do psicanalista, o lugar do político também passa por aí, né, por dar essa sustentação de silêncio onde uma voz pode surgir, até para vaiar o presidente, né, até para fazer cair o analista como convém numa análise, né? Mas foram por essas coisas que me mexeram te ouvindo. Agora... Para quem que é? Eu quem? Bem, é uma pergunta para saber se eu entendi. Quando você chama atenção para a voz surda, eu fui entendendo assim, que voz surda para o próprio sujeito coincide então com aquele dito que não se ouve? Coincidente, voz surda com dito. Da primeira frase lá, que você foi trabalhando Lacan. O que se diga. Se diga. O sujeito é surdo ao dizer. Isso. Porque aí independe se ele é surdo ou não. Porque o surdo, ele também tem voz. Se uma vez ele se constituiu enquanto sujeito na linguagem, tem voz. Então, voz surda não é a voz do surdo. É isso? A voz surda não é a voz do surdo. Perfeito. Mas todos nós somos habitados por uma surdez na medida em que somos divididos entre o dito e o dizer. Isso condiciona uma surdez originária, tal como nós somos habitados por uma cegueira originária, na medida em que estamos divididos entre o olho e o olhar. Então, qual é a grandeza do trabalho do Poisson? É que ele mostra que a questão da surdez vai muito além do surdo propriamente dito.
né? E é por ir muito além do surdo propriamente dito que nos interessa desdobrar essa questão da temática do significante através dessa frase do ator dito, para poder se perguntar sobre desdobramentos que surgem a partir daí eu ter falado que você limitou bastante o meu comentário quando você considera que não existem grandes interesses nem relevâncias nessas vozes, porque, em primeiro lugar, para estar ligado nessa manifestação pelas vozes que cantam fora da música oficial, você já tem que estar ligado em alguma coisa que não é só a multidão ali reunida para assistir o jogo de futebol. Ou seja, em primeiro lugar, você não está ali você não está interessado nessa cena do mundo somente como um espectador, como qualquer outro. De fato, você está tocado por uma questão onde você olha a massa de um outro lugar, que é na referência que nós temos articulado pela voz. Na referência freudiana, eu procurei mostrar que a abrangência da multidão para o Freud se dá pela dominância do olhar. Daí, para ele, isso ser o fator de enceguecimento da massa diante do líder, né? Uma vez que, para ele, o líder evoca necessariamente o pai totêmico. Isso um ponto. Outro ponto é que se é verdade que a voz, tal como nós estamos articulando aqui, ela está na dependência da escuta de um outro, e ela é surda do sentido do seu dizer, então não é na manifestação propriamente dita que nós vamos encontrar o sentido desse canto. O sentido desse canto. Então, por que isso nos interessa? Porque nos interessa levar mais adiante para um plano extensivo isso que nós estamos investigando aqui como uma verdade que é enunciada, mas que não esgota o sentido dela no momento em que ela se apresenta. Mas nós temos alguns termos da apresentação dessas vozes que nós podemos assinalar, tal como assinalamos no cotidiano da nossa prática. Então, nós podemos assinalar com muita propriedade que cantar dessa forma é cantar fora daquilo que está ensaiado para ser cantado. E, nesse sentido, cantar fora da música oficial se metonimiza em outras possibilidades de sentido. Não está tomado pela música oficial. Se isso não está tomado pela música oficial, isso não significa que essas vozes signifiquem necessariamente contestação. Seja porque se identificaram nesse estádio pessoas que tinham condições de comprar ingresso como foram tornadas equivalentes a ricos, veja a que ponto nós chegamos, né? E um estádio de futebol se tornou coisa de gente rica. Por um lado, isso, a coisa foi colocada de uma maneira que não esgota o sentido das vozes. Por quê? Porque as vozes não são só de contestação, e elas não são só de contestação exatamente porque elas fazem questão de cantar o hino, e o hino tem uma significação muito avançada para nós. Por quê? Não só porque ele tem uma tradição pela igreja, de onde ele vem, o hino, né? O hino aos deuses, de onde depois veio o canto, né? Mas porque cantar um hino é inteiramente diferente de cantar rock, num concerto de rock. A forma de ligação, o que define o pertencimento com a massa não é a relação com uma música, mas é a comemoração de pertencimento a uma nação que nesse momento é exaltada pelas vozes através da letra do hino. Então o hino tem toda a relevância, sim, porque ele, nesse momento, ele constitui um laço político.
As pessoas se identificam com a condição de ser brasileiras, mas o brasileiro aí está para além de qualquer sentimento ufanista. Ora, avançando ainda mais nessa direção, por que de fato nos interessa considerar a análise dessa ordem? Porque se não for possível sustentar que essas vozes têm algum sentido, que não se coloca numa interpretação corriqueira, seja dos comentaristas políticos ou de outros, se nós não pudermos apreender uma outra possibilidade de emergência nessas vozes, significa que tão somente nós estamos no regime do sentido. Então, alguma coisa que emergiu de diferencial, para nós não faz grande diferença. Por quê? Porque estamos no regime do sentido. Então, no regime do sentido, nós podemos explicar isso como alguma coisa que as pessoas estavam lá emocionadas e cantaram, ou seja, nós fechamos a questão. Era um corte, porque teve um corte. Porque teve um corte, que eu estou privilegiando é o fato de ter havido corte. Exatamente. E voz é isso, voz é corte. Mas eu queria só te perguntar, quando você fala, teve um corte, eu acho que a Cristina trouxe a questão das manifestações, eu pensei, se tem uma série, né, que vai se escrevendo a partir do corte, inclusive das manifestações do ano passado. Se não está na mesma linha, cantar o hino. É claro que isso que eu estou falando não é inteligível sem uma relação com as manifestações de junho do ano passado, mas a análise de um e de outro fenômeno não são equivalentes. Tá. Mas eu estava pensando no sentido do corte dentro de uma análise. Né? Ele tem ele precisa ter uma incidência, senão você destrincha o frango no lugar certo, senão... Francisca queria falar primeiro. Desculpa, pega o microfone. É que ele está gravando. Por isso precisa. Tá, obrigada. Eu queria falar uma coisa bem rápida, lembrando uma questão do evento, né, sobre a voz, em que se dizia, e que se repetiu isso algumas vezes, que a orelha seria o único furo, né, que não se tampa, né? Não tem o que se tampa. Isso é muito interessante pensar no que está se falando hoje aqui, porque eu já contestei essa história. Mas, assim, pensando que se há uma surdez originária, é preciso interrogar essa coisa que não se fecha. Se fecha. Porque o que fecha a orelha é o significante. Ele abre e fecha. Ele abre e fecha. É esse o ponto. Então, assim, o que tem se aberto? Porque senão fica uma coisa assim, organicamente, vamos dizer, biológica, não sei como é que fala isso, é aberto mesmo. Né? O olho fecha, então é uma coisa... Mas não adianta ser aberto. Há o que abra e fecha. Senão você não lida com a surdez originária. Você não pode. Exatamente isso. Está em linha de continuidade a elaboração do Seminário 11, abertura e fechamento do inconsciente. Diga, Oswaldo. Eu queria retomar o que está circulando aqui, a partir da sua pergunta. E em algum lugar eu li que um dirigente chinês disse a um interlocutor qualquer que ainda era um pouco cedo para se falar de todas as consequências da Revolução Francesa. Eu, pretensiosamente, me lembro que quando os movimentos de massa que aconteceram no norte da África, no Iêmen, quando chamaram de Primavera Árabe, eu, um pouco apressadamente, mas para minha satisfação e insatisfação, porque eu gostaria que tivesse sido uma primavera, eu disse, as pessoas têm é uma espécie de avaliação pelo desejo. Como há um desejo de que haja uma transformação muito extensa, então acontece um movimento e, em função desse movimento, já se dá uma significação muito extensa. E, no entanto, todos os países onde se aconteceu a dita Primavera Árabe, com exceção da Tunísia, talvez, todos
os países estão em grande convulsão. O Egito entrou num caos tremendo. A Primavera Árabe não existiu, no meu entender. Mas eu deixo essa questão para ser contestada por quem quiser. O que eu estou tentando assinalar é querer tirar grandes conclusões muito rapidamente a respeito de fatos muito recentes. Isso não é tirar grandes conclusões, isso é reconhecer a emergência de um fenômeno. Pois é, mas dá sentido. Não estou prometendo nada para o futuro. Mas dá a própria ideia. Eu acho que mesmo como analistas, talvez a gente tenha que esperar 20 sessões ou um ano para poder falar alguma coisa que foi dita lá atrás. Isso está em linha de continuidade com o que eu estou falando sobre a emergência de uma diferença num discurso. Houve a emergência de uma diferença na medida em que o sujeito não canta o hino só acompanhado da música. É um fato, isso é incontestável. Se isso vai ter consequência positiva ou não, se isso vai ser apropriado ou não, eu não sei. Mas o próprio significado disso talvez não esteja aberto para nós agora. Mas eu não estou dizendo que está, eu estou colocando a questão no sentido da extensão da análise da voz. No sentido da extensão da análise da voz, é incontestável que houve a emergência de um elemento novo. Agora, qual o sentido que isso vai ter, não me importa. Porque a massa não faz análise, mas eu posso fazer uma análise do que se manifestou na massa. É só isso. Agora, quanto à questão da pergunta que você me fez, eu acho que eu peguei algum flash da pergunta, que ela foi um pouco longa, mas o que eu queria falar a respeito da questão da psicanálise, da política, do psicanalista e do ser político, então, eu diria que talvez o que possa ser considerado uma articulação interessante é que ambos, eu estou pensando na figura do político e tentando fazer uma articulação com a figura do analista. Eu diria que ambos estão numa posição de poder. Mas é muito interessante considerar, e eu acho que faz parte da discussão geral que nós estamos tendo, que eu não concordo com que o povo brasileiro esteja se desalienando tanto. Eu acho que o povo brasileiro, em geral, e eu estou falando de pobres e ricos, está muito desalienado da falta de representatividade política de qualquer facção política que exista no país. O povo brasileiro está completamente alienado disso, e por isso que a gente vê as discussões estéreis que acontecem aí entre pessoas que ficam alimentando uma discussão estéril, como eu disse, entre tucanos e petistas, por exemplo. Acho que isso é de uma alienação absolutamente incrível, não? Mas pensando numa situação em que a política é exercida de uma forma, vamos dizer, mais civilizada, ou política mais politizada, eu diria que um político seria aquele que, da mesma forma que o psicanalista usa o seu poder para poder fazer com que o sujeito emerja, que lhe dê condições para que haja a precipitação da subjetividade, eu diria que o papel do político seria também alguma coisa semelhante no sentido de mobilizar as forças produtivas e esclarecidas da sociedade que ele está representando e governando. Seria o uso do poder no sentido de trazer, no caso do paciente, a subjetividade, e no caso da população, as forças criativas dessa coletividade. E a proximidade que eu vejo do analista e do político vai por aí. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que você colocou. Eu não vou por aí, quer dizer, eu reconheço que essa é uma via possível. Não é a via por onde eu vou, mas é totalmente possível de articular isso. Queria, antes de concluir, passar a bibliografia para leitura.
Então, já recomendei o capítulo 1º e o capítulo 2º desse livro do Paulo Rona. Dois artigos da Marie-Christine Lasnik, que estão colocados no livro que tem como título A Voz e a Sereia, editora Agalma. O primeiro deles se chama A Voz como Primeiro Objeto da Pulsão Oral. Não se esqueçam que a gente está vindo desde uma retomada da teoria das pulsões até agora. Então, a voz como primeiro objeto da pulsão oral, e um outro artigo desse mesmo livro que se chama Por uma Teoria Lacaniana das Pulsões. O outro texto se encontra no número 26 da Revista da Letra Freudiana, que tem como título A Prática da Letra. O artigo se chama O Conceito de Letra na Obra de Lacan. Juan Ritvo. É o primeiro artigo dessa revista. O conceito de letra na obra de Lacan. Juan Ritvo. A gente não consegue entender o... Não tem problema, é o primeiro artigo da... É RITVO. RITVO. O problema é que se você procurar no Google, é mais fácil por encontrar. E um último texto, bom, Instância da Letra eu já tinha recomendado, e tem um outro que se chama Do Corpo à Letra. É um artigo que se encontra, Bergès e Balbo são os autores. É um artigo que se encontra no livro Quem Fala na Língua, editora Agalma. Pois bem, voltaremos a nos encontrar aqui nesse mesmo local no dia 13 de agosto e desejo férias com estudos para vocês.